Bom dia, turminha do quarto ano, tudo bom? Ai, gente, olha só, estou com tanta saudade de vocês nem imaginam. Gostaria tanto que a gente pudesse socializar, conversar, dialogar sobre o que a gente estuda, não é isso? Poder sentir vocês mais perto. Mas olha só, não vejo a hora disso tudo acabar para a gente poder ter esse contato. Principalmente, na nossa disciplina de artes, não é? Que requer muito isso, esse contato mais perto, eu poder escutar as opiniões de vocês, o que vocês pensam, não é isso? Por meio do desenho, por meio da conversa, né? Da oralidade, entre outros. Bom, enquanto isso não acontece, quero pedir a atenção de vocês nas aulas, para assistir as videoaulas, tá bom? Poder, daí de casa, ter os meus comandos, tá bom? Obedecer aos meus comandos, para que vocês possam vir a entender, a compreender melhor o assunto. No assunto, no livro 2, no quarto ano, no primeiro capítulo, vou precisar muito da atenção de vocês, porque requer um pensamento mais crítico, tá bom? Uma reflexão, um pensar diferenciado, observação de vocês aí de casa no que nós vamos estudar. Tá bom? Então pega o livro, coloca na página 256 e lembrando, meus amores, qualquer dúvida, quiser mandar uma mensagem para a tia Vanessa, tá bom? É só ir lá no WhatsApp e mandar isso para mim. Eu vou ficar muito feliz de poder estar interagindo com vocês, tá bom? Olha só, no capítulo 1, vamos trabalhar mares, rios e oceanos. Dentro deste capítulo, vamos trabalhar o estilo de arte, que é o impressionismo, tá bom? Olha só, neste capítulo você vai conhecer o impressionismo, que retrata muitas paisagens com águas. Além disso, vai aprender também sobre o estudo das cores. Olha só que interessante. Daqui a pouco, tá bom? Quero que vocês botem a mão na massa, tá? Antes disso, vamos fazer uma observação nessa obra de arte aqui. Mais abaixo, observa bem a obra de arte, tá bom, meus amores? Olha só, ela pertence a Claude Monet, uma artista, né? Uma artista francês, faz muito sucesso com as suas artes, tá? Com as suas obras, tá bom? A gente consegue observar coisas, uma paisagem não é natural. Se vocês puderem aí de casa observar bem a imagem de vocês, a gente pode tirar detalhes, como água, não é? Como uma comunidade, uma área de casas, né? Tem muitas casas, tem muitas áreas verdes. E o olhar de Monet, na hora que ele fez essa pintura, a gente observa a naturalidade, né? A natureza do que ele buscou se expressar na sua arte, não é isso? Só que com um detalhe bem interessante, gente. A arte deles são com pinceladas rápidas, não é isso? Então, assim, é uma arte diferenciada. Mais na frente, nós vamos ver alguns detalhes desse estilo de arte que nós estamos estudando, que é o impressionismo, tá bom? Além disso, gente, esses artistas, né, que trabalham muito com esse estilo, eles pegam muito natural, algo da natureza, tá bom? Vamos ver mais adiante. No Conversa Bem, diz o seguinte para vocês fazerem, tá bom? Preste atenção. Que outras paisagens é possível representar em uma pintura? Lembrando, paisagem é tudo aquilo que a gente consegue observar, né? Em uma pintura ao ar livre. Os artistas, gente, que trabalham com impressionismo, ele trabalha muito isso, o ar livre. Ele pinta muito fora, não fica mais em ateliê, em estudos de pintura. Trabalha muito fora, né? Para observar a natureza. Se fosse você representar uma paisagem ao ar livre, qual escolheria? O que destacaria na sua pintura? Pensa aí e descreve aí nas linhas abaixo, tá bom? Mais abaixo nós temos o estilo do pintor. Nós vamos conhecer mais um pouco sobre esse estilo de pintura, que é o impressionismo. Acompanhe a leitura. O impressionismo foi um movimento que transformou a arte. Ela foi muito importante, tá certo? Os artistas começaram a representar as paisagens por meio da pintura sem deixar os contornos nítidos,
né? Representando a impressão visual do próprio artista. Então, o que ele vê, o que ele está sentindo naquele momento. Com isso, eles testaram as cores, suas misturas e perceberam que a existência da luz do sol nos objetos mudava a percepção que temos deles. Assim, uma mesma paisagem poderia ter tons de cores distintos, se fosse observada em diferentes momentos do dia. Como pela manhã, à tarde, em um dia ensolarado ou nublado. Observe a obra de Monet. Olha só, essa outra obra aí, ó, é bom que vocês prestem bem atenção, observem bem, porque não é um estilo de arte, né, gente, pintado assim, de uma forma mais realista. A gente não consegue ver todos os detalhes claramente. A gente precisa de uma observação maior para podermos observar as características da pintura, os detalhes, né? Os tons, as cores. Então, por isso que é uma obra chamada impressionista, nos impressiona ao olhar, né? Nos faz ser pesquisador, analisar, né? Instigar os nossos sentimentos, as nossas emoções. É isso quando a gente observa as artes de Monet. Então, olha, impressão nascer do sol. É a arte de Monet, uma arte muito bonita, tá bom? Para saber mais, vamos saber mais aqui sobre esse artista, né? Olha só, Claude Monet, 1840 a 1926, foi um pintor francês que representava em suas obras paisagens de lagos e jardins da cidade. Ele pintava com rapidez e agilidade, pois com a passagem das horas, a luz do sol ia modificando as cores que refletiam nos cenários e nos objetos. Assim, suas pinturas apresentam pinceladas curtas, rápidas, carregadas de tintas e com sombras coloridas, tá bom? Eram as pinceladas rápidas porque ele pintava de acordo com a mudança ali do tempo, da natureza mesmo, tá bom? Então ele não podia perder um instante, ok? Lembrando, gente, a vocês, vou contar aqui para vocês mais ou menos como é que foi essa história do impressionismo, tá? Olha só, esse estilo de pintura com manchas e pinceladas rápidas, na época lá, muito atrás, tá? Muito antigo, tinha muitas críticas de artistas da época que não concordavam com esse tipo de pintura, essas pinceladas, tá bom? Eles, após observarem a obra Impressão Nascer do Sol, que é essa aqui, o livro de vocês, tá? Ficou muito conhecida essa obra de Monet, tradução livre de Monet, passaram a chamar as obras de mesmo estilo de impressionista, como uma forma de criticar e desvalorizar a pintura. Porém, o termo acabou tornando-se o nome do estilo, que agradou ao público e passou a ser reconhecido e utilizado por artistas de toda a Europa e países de outros continentes. Muito legal, não é esse estilo? Acho lindo. Bom, na próxima página, gente, vocês têm o mão na massa. Coloca aí nessa página. Nessa página, vocês têm o RA. Por favor, coloca o RA aí de casa com a mamãe, com o papai. Vocês vão observar no RA uma paisagem, tá? Que é essa aqui, a pintura de Monet, O Nascer do Sol. Lá vocês vão observar detalhes dessa obra, que vai ajudar vocês na pintura também. Ter uma sensibilidade maior de observar a paisagem e vocês fazerem a sua própria pintura, tá bom? Então vamos lá no Mão na Massa. Não deixa de assistir o RA, porque vai ajudar vocês, tá? A clarear melhor. Assim como Monet, descubra como a luz interfere nos tons das cores. Pegue uma folha A3 de papel canson, papel folha de ofício, tá bom? Ou outro com gramatura semelhante. Use um lápis 6B, pode ser um lápis que você tiver em casa, tá? Para desenhar e lápis de cor para pintar. Desenhe um objeto que seu professor apresentar de maneira que a imagem criada reflita a luz solar. Como não vai ser aqui na escola, pegue um objeto aí de casa, tá bom? Pede a mamãe, algum objeto que você se interessa, acha bonito. Coloca assim uma paisagem fora de casa, no jardim, numa parte da sua casa aí. Numa área, tá? E deixa a luz do sol, deixa a frente assim da luz do sol, numa paisagem bem bonita, tá? Para você fazer essa pintura, essa paisagem. Que a imagem criada reflita a luz solar. Para isso, siga as seguintes orientações para realizar o seu desenho. Primeiro ponto, perceba que alguns raios solares atingem um objeto com
seu objeto. Segundo ponto, observe que, conforme a luminosidade, as cores representam tonalidades diferentes e as representam. Depois, compartilhe sua experiência com a turma e comente a experimentação da técnica para reproduzir a incidência da luz. Bom, a gente não tem como trazer para cá, não é isso? Socializar, interagir, que seria também muito legal. Mas a gente vai dar uma dica para vocês, para a gente compartilhar esse desenho de vocês. E eu espero que vocês façam, tá bom? Então assim, pessoal, faça o seu desenho, tira a foto, a imagem, manda para a tia Vanessa, tá bom? Aí a gente compartilha no nosso grupo, tá bom? Ó, um beijo, espero que vocês gostem, façam, caprichem, tá bom? Ó, beijo, tchau e até a próxima aula.